Me meti nisso, você me conhece e sabe que eu não estou nessa comissão brincando, né? E tenho criado muitos adversários lá, né? E como eu não tenho nenhum deles que financiam minha campanha, nesse movimento político equivocado, eu fico muito à vontade para trabalhar e colocar aquilo que penso e fazer. Hoje estavam discutindo uma PFC das empresas de plano de saúde, que é outra. Nós temos que ficar aqui umas 6 semanas falando sobre direito do consumidor. Direito do consumidor, mas especificamente tarifa básica que você colocou. Aí me disseram assim, olha, o senhor precisa conhecer o sistema para poder estar falando sobre ele. Eu falei, perfeitamente, vamos lá conhecer o sistema, onde é que vocês querem me levar para conhecer o sistema? Então, nós somos em várias cidades de São Paulo, onde ele tem lá aquelas casas antigas da Telesp, lembra? Que é onde o sistema, você conhece muito bem isso. Disse assim, olha, para manter isso aqui em pé, nós precisamos ter a tarifa básica, senão não vamos manter o sistema em pé. Falei, olha, eu não gosto de ser enganado e não tenham vocês me observando aqui, achar que eu não sou um técnico em telefonia, não sou um empresário do setor, que eu não vou ter conhecimento do que efetivamente 2 e 2 são 4, 4 e 4 são 8. Nossa conta é a matemática redonda, mesmo que seja uma matemática simples. Muito bem. Olha, primeiro que eu não conheço lugar nenhum no mundo que você pague por um serviço que você não tenha. É verdade. Mas que coisa de maluco. Então você paga lá R$40 por mês de tarifa. Como é que você vai pagar por uma coisa que você não usa? Isso não tem lógica. Não tem cabimento um troço desse. É indefensável. E que custava, é bom que se diga isso, começou com 43 centavos. Na verdade, tarifa básica, era o pagamento de uma lista telefônica que você recebia anualmente para saber quem eram os assinantes da telefônica. Custava 43 centavos por mês, depois passou 83 centavos e, quando da privatização, se transformou em outra coisa. E uma receita. Em uma receita, né? E uma obrigação de se pagar por uma coisa que nem se recebe mais a lista telefônica. Né? Bom, essa é a história da assinatura básica. Vamos olha, se você não é nem história, é história, né? História. Você vai oferecer um serviço, esse serviço tem um custo. Esse serviço tem que ser pulverizado, é evidente, na cobrança dos impulsos, na cobrança das ligações. Não você inventar uma conta que eu fico revoltado com o troço desse. Na telefonia mais cara do mundo. Do mundo, é verdade. Você inventar uma conta me pagar. Bom, então, 2 caminhos eu acho que nós podemos tomar. Primeiro, e tem a história de arrebentar o sistema também. Primeiro caminho, que é o que nós estamos brigando, acabar imediatamente com a tarifa. A gente sabe que isso, a gente vai ficar brigando mais 4, 5, 10 anos e não acaba com ela. Portanto, estrategicamente, eu até topo fazer a discussão, envolvendo, evidente, a comissão, envolvendo a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, assim, ó, no mínimo, você vai reduzir essa tarifa e nessa redução de tarifa, você vai permitir que os impulsos que estão estabelecidos no valor dessa tarifa, a pessoa vai poder usar sem pagar nada. Na verdade, os minutos, né? Porque nós transformamos para minutos. Exato, os minutos. Ninguém vai dar dinheiro para vocês, ninguém tem que dar dinheiro para ninguém. Então, ele vai ter direito a se utilizar dos minutos que ele está pagando como tarifa básica. Eu acho que esse é um grande debate, né? Que a agência também não deu conta de resolver, né? E a ANAC não dá conta de resolver o problema da aviação dos aeroportos no Brasil. Qual é a outra? Você quer falar mais, é mesmo? Do petróleo? Você quer falar do petróleo? Aquela que não fiscaliza, que enche um monte de petróleo com querosene, com água, com um monte de... Quer falar de outra? Qual a outra mesmo? São todas as agências são problemáticas. Quer falar do Banco Central? Vamos falar depois... Vamos falar do Banco Central? Na verdade, eu quero falar... Esse é um horror, Celso. Sobre as tarifas bancárias que hoje somam 870 milhões de reais que foram cobradas indevidamente de consumidores do sistema bancário. Só no Estado. E que não foram devolvidas. Mas depois do intervalo comercial, a gente volta já com o deputado Roberto Santiago, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. E nós estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o deputado federal Roberto Santiago, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados.
antes do intervalo comercial, nós discutíamos a questão das agências reguladoras e de que ele está pegando pesado, ou melhor, a Comissão de Defesa do Consumidor está pegando pesado em cima das agências reguladoras para que elas respeitem, ou melhor, protejam o consumidor. Mas não só, às vezes, dentre as agências reguladoras está aí o Banco Central, que tem a obrigação, além de regular o sistema financeiro, o sistema bancário, de proteger o consumidor. E eu não posso negar que eles até, na Comissão de Defesa do Consumidor, quando eu estava lá, foram parceiros da gente no que diz respeito à redução de 40 para 20 tarifas bancárias. Verdade. Nós tivemos um grande avanço. Uma atuação do parlamento, a atuação da comissão. Exatamente, da Comissão de Defesa do Consumidor. Nós batemos pesado, reduzimos os valores das tarifas, foi uma guerra. Muito bom. Uma guerra. Mas é aquela história. Para você ter uma cópia de um contrato de financiamento de veículo na mão, só mesmo se você for à guerra, porque eles não dão. Eles te mandam o carnê e você sabe lá o que você está pagando. Né? É incrível. Né? Se você quer saber exatamente o que você está gastando, o que você está pagando de tarifa, você nunca sabe, que vem os descontos. É indecifrável. É tão fácil cobrar, né? Para o banco é tão fácil cobrar, eles simplesmente entram na sua conta, se apropriam do que eles acham que é devido a eles e ponto final. Você não tem nem o que discutir e nem como fiscalizar. E aí vem essa história, né, que foi descoberta de 870 milhões de reais cobrados irregularmente do consumidor. Em um estado da federação, somente no estado do Rio de Janeiro. Essa conta do estado do Rio de Janeiro? Estado do Rio de Só Janeiro. do estado do Rio de Janeiro? Só do estado do Rio de Janeiro. Tivemos uma audiência pública também com o Banco Central, com o procurador do Ministério Público Federal do estado do Rio de Janeiro, que descobriu isso. E quando o Banco Central chegou, Celso, eu disse assim, peraí, a função do Banco Central... O Banco Central, ele funciona como uma agência reguladora do sistema financeiro nacional, ou não? Com certeza. Ele cria as regras, ele fiscaliza, então é uma espécie de agência reguladora. Vários outros órgãos de governo, que não tem o nome de agência, têm a missão e a obrigação... A mesma função. A mesma função de estar fazendo a fiscalização. Como é que o Banco Central do Brasil não descobriu cobrança de tarifa indevida no estado do Rio de Janeiro, que chega a esse pequeno montante de 850 milhões de reais. 870, para ser mais preciso. Exatamente. Como é que o Banco Central não enxergou um troço desse? Será que não enxergou? Ou tem... a gente percebe que nos últimos dias, nos últimos meses, não estou aqui defendendo nenhuma situação, estou pontuando para que se faça uma comparação, você derrubou vários ministros porque eles faziam aí vistas grossas, ou não sabiam, ou tinham auxiliares que estavam dentro da malandragem com OCIPs, com ONGs, enfim, tudo que todo mundo está vendo, o que está acontecendo. Como é que não cai o presidente do Banco Central do Brasil, né? Que deixou existir uma cobrança de tarifa indevida de 850 milhões de reais só no estado do Rio de Janeiro. Eu estou denunciando isso, pedindo fiscalização agora em todos os estados da federação. Eu tenho a impressão que isso vai vai ser um rombo muito maior, sabe por quê? Vai criar uma fiscalização e controle. Não, eu acho que isso demanda, você não vai conseguir ter acesso e vai ser via Banco Central, né? O nosso poder é limitado, você não pode chegar lá no banco e fazer a fiscalização. Você faz a fiscalização via Banco Central e via Ministério Público. Não, a fiscalização e controle você pode. Requerer qualquer documento. Não, você pode requerer. Não, você não vai lá. Isso vai demandar... Pode, até o relator pode ir. O relator e os membros da comissão podem ir. Eu acho que... Agora, é difícil você tecnicamente resolver o problema, o que né? a gente tem que propor aqui é o Ministério Público Federal, em função de uma regra estabelecida para o Rio de Janeiro, e eu tenho clareza, Celso, que essa regra não foi só para o estado do Rio de Janeiro, porque o banco, ele não cria uma cobrança de tarifa para o Rio, uma para São Paulo, uma para... Isso é uma coisa única. Ela é geral. E se essa coisa é geral e aconteceu esse problema no estado do Rio de Janeiro, isso é Brasil. Isso é Brasil. Né? Se aconteceu no estado do Rio de Janeiro e pela proporção dos outros estados, isso chega a bilhão. A bilhões de reais. Bom, então, portanto... o foco da sociedade é o foco político, é o foco no ministro, é o foco no deputado, é o foco no prefeito.
nós temos que ter o foco no administrador público. O presidente do Banco Central tem que vir à sociedade e dizer o que é que ele está fazendo lá. Esse é um aspecto. Quando a gente falou aqui da ANEEL, de alguns bilhões de reais de cobranças indevidas dos consumidores na tarifa de energia elétrica, esse cara tinha que ter caído, tinha que ter sido processado. Não é possível continuar acontecendo no Brasil o que acontece. Ou seja, o poder de fiscalização, o poder de regulação, em todos os sentidos, que deveria tomar conta disso, não está tomando. E a sociedade está tomando um prejuízo, toma um prejuízo indireto pelas falcatruas que acontecem em todos os poderes. Né? O ser humano não é melhor ou pior se ele for político ou não for político. Né? O ser humano ele é melhor ou pior em qualquer área. Agora, a responsabilidade dessas pessoas precisa ser cobrada porque o rombo, com certeza absoluta, é muito maior. E se tem uma coisa neste país que é maltratada, chama-se consumidor. É o cidadão brasileiro, em todos os aspectos e em todos os sentidos. Na hora de nascer o seu filho, na hora de você precisar de um médico, na hora de você comprar um telefone, de comprar uma televisão, de comprar uma casa, de pegar um financiamento no banco, de pagar conta de luz, nós somos maltratados, absolutamente maltratados e desrespeitados 24 horas por dia. A ação da comissão é importante nesse momento. E eu vou lhe dizer, já fiz fiscalizações e controles várias e eu ia para a rua e eu fiscalizava e eu acionava os técnicos do Banco Central, do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Fazenda, etc., para trabalharem junto comigo. Então, eu acho que você tem aí um caminho longo pela frente, mas essas coisas precisam parar de acontecer. Verdade. Porque os bancos não podem mais se apropriar do dinheiro que não lhes pertence. Isso é apropriação indébita e se o deputado Roberto Santiago quiser, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor faz um pedido à Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara dos Deputados, para indiciar por apropriação indébita os diretores, os presidentes dos bancos que estão envolvidos nisso. Perfeito. Vamos estabelecer estabelecer a parceria. E a Polícia Federal é competente para isso. Né? Perfeito. Porque talvez aí eles acordem. Na hora de, como diz o ditado, tocar piano, talvez eles acordem. É radicalização, é verdade. Tem momentos que não dá mais para ser conciliador, né? Tem radicalização. É verdade. Bom, nós tínhamos tanta coisa para falar sobre... Vou te convidar outra vez para o programa, sobre TV por assinatura, o título executivo extrajudicial. Agora, tem uma coisa interessante, que é a questão das contas de água, luz. Para terminar, rapidamente, a gente só tem 2 minutos, das contas de água, luz e telefone, né? Da obrigação e, é claro, daquele que contrata o serviço se responsabilizar por aquilo. Porque hoje a conta de água, por exemplo, é cobrada do imóvel. Então, você aluga o imóvel, o inquilino gasta água, não é o imóvel que gastou água, porque ele não consegue gastar água, né? Depois ele vai embora e o dono do imóvel fica com o problema. A Comissão de Defesa do Consumidor está resolvendo isso. Está trabalhando muito nisso, já está bem avançado o processo que isso vai ser cobrado de quem deixou de pagar, como o telefone. Se você tem o seu telefone e deixou de pagar, a conta é sua, você vai levar ela com você o tempo todo, a conta de luz a mesma coisa, a conta de água, a conta de gás, a mesma coisa. Isso não pode continuar acontecendo isso porque você está responsabilizando uma pessoa que você não se utilizou daquele serviço, não gastou essa energia. Como é que imóvel pode virar consumidor agora, né? É verdade. Isso é uma maluquice, mas é uma maluquice de décadas, né, no país, né, ou quase séculos. Na verdade, olha, eu protejo o consumidor, mas eu não posso proteger o calote e na inadimplência. Isso eu não posso proteger. Claro. E não pode ser imputada a outra responsabilidade de quem gastou. Claro. Quem gastou tem que pagar. É a única obrigação do consumidor. Aí nós estamos felizes em pagar, não tem problema não. Né? Pagar o justo, né? Ninguém deixa de pagar a conta para deixar para fulano. É uma série de situações que estão postas e as pessoas que são ruins, que querem fazer a malandragem, são muito poucas, né? Na verdade, deixa de pagar porque não tem o dinheiro para pagar. Até porque, para quem não sabe, por exemplo, na tarifa elétrica, quase 50% do que você está pagando aí assistindo a televisão hoje é de impostos, é de encargos. Quase 50%, Celso. A maior carga tributária brasileira. É um absurdo, é caríssimo, é um troço que não tem lógica. A tarifa amarela, a audiência pública que estava sendo realizada hoje. Tarifa amarela, vários empresários, grandes empresários, do Tocantins, que o seu programa chega lá no Tocantins, eles estão desligando a chave geral da empresa das 5 da tarde às 8 da noite. Para não pagar tarifa amarela. E pondo gerador, e estão com a despesa do gerador, desligando a luz para não pagar a tarifa amarela. É mais barata. Que ela é progressiva, eles estão economizando R$1.000 por dia.
Roberto, sinto muito, mas o programa... Que pena. Está no fim. Te agradeço a sua vinda aqui e vamos marcar outras vezes para que você possa falar mais do que vocês estão fazendo na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. Um grande abraço. Obrigado, Celso. Parabéns. Você também. E nós vamos ficando por aqui. O Jogo do Poder volta na próxima quinta-feira, às 11 da noite, se Deus quiser. Até lá, gente.